Bem, estamos aqui na casa de professor doutor Michel Zaidan Filho e vamos para o tema a visão de Feuerbach e Nietzsche sobre a religião. Então, para começar esta entrevista, fui recebido carinhosamente aqui pelo Dr. Zaidan, meu amigo, e que nesse ambiente agradável aqui, perto do mar, a gente vai fazer uma entrevista muito bacana. Como sempre, as entrevistas que eu faço com o Zaidan, permitindo ao público que entenda as noções filosóficas sem entrar no academicismo. Mas é lógico que qualquer pessoa acadêmica também vai se sentir premiado, né, com essa entrevista, porque a cada vez mais eu vou me aprofundando mais e as perguntas vão ficando mais profundas. Então, Michel Zaidan, obrigado por me receber aqui, nessa sua casa linda aqui, perto do mar. Então, antes de ler aqui, vamos começar com Feuerbach. Quem foi Ludwig Feuerbach e a importância dele? Boa tarde para todos os espectadores do canal do YouTube de Paulinho Zara. É um prazer muito grande colaborar com ele nessa missão filosófica, digamos assim. Né? E a gente está no carnaval, né, em pleno carnaval. Em pleno carnaval. Divulgando temas da mais alta importância, com pensadores da mais alta importância, porque o estudo dele só pega gente de primeira qualidade, a primeira linha. Não tem nenhum filósofo fraquinho, não. Os filósofos de Paulinho são filósofos de primeira linha. E para começar... Eu disse, né, que eu, quando subi aqui para a tua casa, eu estava em busca de conhecimento, como aquele monge que sobe o Tibete em busca de conhecimento. Mas, vamos lá. Feuerbach. Então, quem é este homem? Vamos começar com a figura ímpar de Ludwig Feuerbach, que era alemão, era filho de ministro evangélico e foi preparado para ser um ministro também religioso. Né? É um filósofo muito importante na transição do sistema de Hegel, sistema especulativo, chamado de idealismo objetivo de Hegel, para a filosofia de Marx, o materialismo histórico. Há uma particularidade que eu prometi a Paulinho de citar nessa entrevista, que é a alta consideração que tanto Marx como Engels tinham com Ludwig Feuerbach. Há uma carta publicada num dos textos do jovem Marx, que é esse período de transição, década de 40, em que ele é uma carta dirigida a Ludwig Feuerbach. Ele diz: você é o responsável por uma verdadeira revolução teórica para a nossa geração. Que elogio. Nós lhe devemos muito, ele e Engels. Lembrar que o Engels também tem um texto chamado Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Bem lembrado. Ambos foram discípulos, foram amigos e discípulos de Ludwig Feuerbach até a conversão materialista histórico de Marx, onde ele elabora aquelas famosas teses contra Ludwig Feuerbach. Ali já é um momento muito posterior, que já é a influência do socialismo francês, um pouco a influência da economia política, e aí realmente Marx vai abandonando de uma vez a filosofia clássica alemã, o que significa dizer Ludwig Feuerbach foi o último, e entrando no chamado materialismo histórico propriamente dito. Ludwig Feuerbach, ele é um filósofo iluminista, não tenho a menor dúvida disso. Interessante. No contexto religioso da Alemanha, ainda hoje se discute se existiu ou não iluminismo na Alemanha, né? Comparado com a França. Chamam até Kant também de iluminista também, né? Então, aliás, Kant é tido como pai do iluminismo. É o filósofo que começou o iluminismo. Ele. Não é muito citado nos livros de história. Não é, não. Mas é incrível, né? Mas na filosofia,
Ele é uma espécie de divisor de águas, Kant, né? Mas não teria existido Kant se não tivesse existido Ludwig Feuerbach, por conta da contribuição que Ludwig Feuerbach deu em relação ao materialismo propriamente dito. Não é o materialismo de Marx, é um materialismo sensualista, ligado aos sentidos, ligado à natureza, à natureza humana. A concepção de Feuerbach é uma concepção antropológica, mas é uma antropologia filosófica naturalista. Não está ligado com a economia, não está ligado com a história, não está ligado com a política. Esse papel vai ser desempenhado por Marx numa próxima etapa, digamos assim, dessa trajetória filosófica lá na Alemanha, né? A Ludwig Feuerbach faz parte dessa geração de que é chamada de hegelianos de esquerda, ou a esquerda hegeliana. Havia uma direita e há uma esquerda. Na esquerda está ele, está Engels, está Marx, Max Stirner e vários outros filósofos que são muito criticados por Marx na ideologia alemã também. Então ele faz parte dessa transição entre materialismo histórico e a ideologia alemã. Feuerbach está nessa transição entre Hegel e o materialismo histórico propriamente dito. Aqui ele começa citando Petrônio. Eu quero que você comente. Eu vou citar o que está no livro e aí Zaidan, tu comenta. Ele começa citando Petrônio. Primus in orbi deus fecit timor. O medo foi quem primeiro criou os deuses no mundo. Está aí um pensamento profundamente iluminista e moderno, né? Muito aparentado a visão que Freud tem da religião, tanto quanto Marx depois. Esses pensadores modernos foram muito duros com a religião. Eles não tiveram nenhuma complacência com o fenômeno religioso, né? E sempre apresentaram a religião como fraqueza, a fraqueza do intelecto humano, né? O medo da morte, medo do desconhecido, a ignorância das origens do universo, da vida e etc. O medo parece, de fato, como a causa da busca do fenômeno religioso. Freud tem um texto dedicado a isso, no Futuro de uma Ilusão, o nome do texto de Freud, Futuro de uma Ilusão, onde ele diz que a religião é uma espécie de infantilismo, de uma regressão infantil dos homens diante daquilo que eles ignoram, daquilo que eles não conhecem, daquilo que eles temem, dos fenômenos da natureza. Então eles buscam a religião para um refúgio, né, esotérico, né, como uma espécie de proteção diante do desconhecido. Então essa questão do medo, da fraqueza, da fragilidade humana, ela está intimamente associada nesses filósofos modernos com o fenômeno religioso, o advento do fenômeno religioso. Engraçado você falar nisso, Zaidan, porque realmente também em Feuerbach ele diz que o infantilismo é a primeira etapa da sociedade humana, né? Ele vai falar também esse infantilismo, né? E é engraçado porque me parece que Freud bebeu ali nas fontes. Que ele tem uma excelente formação filosófica. E Não conviveu com alguns filósofos, inclusive Nietzsche. Ele tratou Nietzsche. Então, uma dor de cabeça que não passava nunca. Então, na sua opinião agora, o medo foi um fator muito, muito forte, né? E até hoje, vamos dizer, até hoje seria o medo ainda da morte. Houve uma volta ao fenômeno religioso com a pós-modernidade, com a crise da razão, com a crise do iluminismo. A crise da modernidade abriu as portas para o retorno do reencantamento da natureza e da sociedade. Nesse aspecto, a religião voltou com muita força, né? No sentido de que ela termina oferecendo, ao seu modo, respostas que muitas vezes a ciência não tem como oferecer, né? Nem a filosofia, às vezes, tem como oferecer. Então, a religião oferece um prato cheio de soluções
metafísicas para o dilema da existência humana. É engraçado, né? E a gente vê que está sempre retornando isso, né? É sempre retornando. Aí vem, não, Roma caiu em desgraça porque caiu em luxúria, porque quis ser Deus. Aí vem a pós-modernidade, não, porque caiu em luxúria, porque a arte está acabando com o ser humano. E novamente entra novamente a religião. Como é que se para esse ciclo? Ou só se para esse ciclo no dia que a humanidade pega muito mais cultura. Por exemplo, a Europa de uma forma, vamos falar geral, ela é muito mais intelectualizada e até a pesquisa mostrando o número do ateísmo. Não estou dizendo que eu estou querendo que o ateísmo vença, triunfe, não. Mas assim, quando essa narrativa vai parar? Eu não sou adepto das filosofias da história que são cíclicas, mas há quem diga que todo fim de civilização é caracterizado pelo retorno do fenômeno religioso, do medo, da desesperança, da vulnerabilidade, da angústia e a volta da religião. Tanto no Império Romano como durante a Idade Média, não é? E agora há um filme chamado o Declínio do Império Americano, é um filme canadense. Eu acho que esse filme reflete. E depois tem outro chamado Invasões Bárbaras. Pois esse filme reflete esse pensamento cíclico de que cada civilização nasce, se desenvolve e morre. Quando morre, essa fase final é a fase da volta da religião. Eu não sou adepto dessas filosofias cíclicas. Eu sei, porque perde um pouco o foco da ciência. Agora, né? O problema todo é que, dentro de uma perspectiva neo-iluminista, vamos dizer assim, né, a razão moderna se perverteu naquilo que se chama de uma razão instrumental, de uma razão para a busca do sucesso a qualquer custo. Então, ela traiu a si própria, traiu o legado da ilustração. E, ao fazer isso, ela abriu as portas para a volta da religião. A perversão da razão moderna levou para os campos de concentração, levou para as bombas atômicas, levou para os paraísos concentracionais que são nossas sociedades atuais, vigiadas e governadas por um Big Brother por todo canto. A perversão dessa racionalidade moderna foi quem permitiu, de fato, que o fenômeno religioso voltasse e se tornasse realmente forte. É incrível. Aliado a isso, a falta de leitura também, né, Wagner? Claro, a pobreza, a miséria, a falta de leitura, tudo isso concorre, porque deixa as pessoas num estado de absoluta dependência mental, não é só material, é mental também. Haja vista o crescimento do neopentecostalismo no Brasil. Isso daí é produto da miséria mesmo, da pobreza, da ignorância, do obscurantismo, que é... E do oportunismo também, porque tem gente rica. Os pastores. Os pastores que ficam manipulando exatamente essa diligência mental e material dos fiéis. Pude notar em Feuerbach, a essência do cristianismo, que ele separa um pouco religião como cultura e religião como dogma. A religião como cultura, professor Zaidan, não é importante a religião como cultura. Veja a separação. Como dogma é infalível, mas como cultura, ela não é importante para a nossa identidade. A religião como cultura... É tão importante que há um filósofo canadense chamado Charles Taylor que diz que sem o cristianismo, sobretudo o cristianismo reformado, não existiria capitalismo, não existiria civilização ocidental, não existiria o sujeito do conhecimento, o sujeito do direito, e assim por diante. A importância da religião do ponto de vista civilizatório, cultural, é muito grande, mesmo que ela não seja dogmática no sentido de que todo mundo aceite aqueles dogmas da igreja. Né? Não precisa, porque a influência dela é muito maior do que a influência dogmática entre os seus fiéis. Nós não devemos nunca subestimar a importância da religião para a civilização. Incrível, né? Isso que tu falaste agora. Muito importante. Incrível, né? Muito importante mesmo.
eu acho que tem a ver com a próxima pergunta, ou uma das perguntas que eu elaborei aqui nisso que você falou. Aqui a gente já falou sobre isso, olha, eu tinha até colocado o que você se adiantou. A religião é a fase infantil da humanidade. Isso dito por Feuerbach. Aqui, a quarta pergunta. Os judeus possuem uma visão exterior de Deus. Já o cristianismo colocou Deus dentro do homem. Isso foi importante? Foi muito, Quer que eu dê foi muito importante. Certo. A natureza do cristianismo, depois de Santo Agostinho, foi fundamental para o desenvolvimento da subjetividade humana, do sujeito, do papel do sujeito na história e na sociedade. Há uma doutrina em Santo Agostinho chamada interseccionismo teológico, que diz que você não pode chegar a Deus se você não tiver Deus dentro de você. Então, o ponto de partida é já você aceitar a existência de Deus no seu coração. Ao contrário de São Tomás de Aquino, que acha que é possível você que não tem Deus fazer uma ponte pela razão para chegar a Deus, Santo Agostinho discorda absolutamente dessa visão. E diz que se você já não tiver Deus no seu coração e não acreditar nele, você jamais chegará até ele. Ora, essa doutrina do chamado interseccionismo teológico, ela foi fundamental para o desenvolvimento da cultura ocidental. Depois, o outro momento disso vai ser com a reforma. A reforma de Martinho Lutero deu uma grande importância ao papel da consciência do indivíduo, né, na sociedade e na vida. O livre exame das escrituras, abolindo a intermediação dos padres da igreja, foi fundamental para o desenvolvimento do individualismo moderno. É incrível, né? E a gente vai ainda para Nietzsche. Se não der tempo, a gente faz a segunda parte amanhã, mas é para Nietzsche. Mas vamos ver se a gente consegue hoje. Mas é engraçado, porque, novamente, né, eu fico muito alegre em estar aqui contigo, porque realmente eu separei aqui uma coisa de Santo Agostinho aqui. Santo Agostinho, quando era pagão, ele dizia: o bem supremo é o espírito e a razão. Quando ele se converteu, ele disse: Deus é a razão. Para a gente não pular Santo Agostinho, já peguei essa deixa que tu colocou. E ele também diz outra coisa: Deus se tornou homem para que o homem fosse endeusado. Pois é, isso quem disse, você não viu? Eu acho que Ludwig cita ele, cita Santo Agostinho, exatamente, porque é a filosofia de Feuerbach. Já entendi direito essa frase agora. Isso, comente, só porque é interessantíssimo isso, né? Que era preciso que o homem se sentisse ele próprio uma espécie de Deus para poder ele ter criado Deus, como ele cria através de uma espécie de objetivação alienada, né? Alienada. É uma sublimação, digamos assim, né? Ou a palavra mais bonita que eu já vi, é o suspiro da criatura oprimida. É isso que faz com que o homem projete fora de si o Deus que ele é, que ele gostaria de ser, que ele contém dentro de si. Isso é o pensamento, minha gente, de Feuerbach mesmo. O que Zaidan está falando aqui é o pensamento de Feuerbach mesmo. Todas essas características de Deus estão introjetadas na gente e que a gente projeta esses predicados num sujeito ilimitados, né? Ilimitados num sujeito fictício, né? Então Santo Agostinho, quando cita, ele cita muito Santo Agostinho e cita muito também Lutero, né? Mas é porque os evangélicos têm Santo Agostinho em alta conta. Não é São Tomás de Aquino, é Santo Agostinho. E como eles eram luteranos, né? O Ludwig e outros, é natural que Santo Agostinho seja muito citado.
Porque esse aqui é o santo deles, não é São Tomás de Aquino. Agora, vê essa novamente de Santo Agostinho. Eu nem sabia que tu ia citar Santo Agostinho, mas eu trouxe um monte de coisa de Santo Agostinho, que ele diz, portanto, não busque entender para que acredite, mas acredite para entender. Novamente, devagar, portanto, não busque entender. Acredite primeiro. Mas essa é a visão dele mesmo. Né? Sem a fé. Isso. Sem primeiro, acredite para poder entender. Sem primeiro a fé. Né? Você sempre jamais compreenderá Deus. Nem o fenômeno religioso. A base da religião não é a razão. É a fé. Né? Isso. Você pode até depois usar uma espécie de fazer uma racionalização da sua crença. Mas jamais você começará pela razão. O erro de São Tomás de Aquino. Esse é o grande erro de São Tomás. Ele chega até a dizer, Feuerbach, que a Santíssima Trindade, Deus é a razão, o Filho é o coração, porque tem o sofrimento, tem a paixão, e a Santíssima Trindade, que ele diz que não entende muito bem, é o suspiro, aquilo que você já tinha falado. É o suspiro, mas que com esse binômio de coração e razão, o cristianismo se alastrou. Sem dúvida nenhuma. Colocando duas coisas que existem no ser humano, Sim. Que é a razão e a sensibilidade, né? Eu queria lembrar, a propósito dessa questão, Paulo, uma frase que eu aprendi há muito tempo no meu curso de filosofia, que é de São Tertuliano. O que é que diz São Tertuliano? Quanto mais absurdo é uma coisa, mais crível. Por isso que na religião não tem problema de você acreditar, porque há coisas que só mesmo através da fé. Não tem outra forma de acreditar. Não. Ele diz isso, quanto mais absurdo, mais crível. São Tertuliano, um dos primeiros padres da igreja. Ele também faz parte também de ter elaborado também uma parte da Santíssima Trindade, né? São os intelectuais da fé, né? São mesmo. Agora, aqui, eu queria que você comentasse. Negar o homem significa negar a religião. Pois apequena o homem quando diz que ele é finito, que ele é perecível e quando ele é pecador. Então foi importante que Deus tivesse duas naturezas, a humana e a divina. Veja que a gente está seguindo um raciocínio. Dessa vez a entrevista, eu até acho que estou melhorando como entrevistador. Então, diga aí, Zaidan. Não, é o seguinte. Essas duas naturezas foram importantes. Veja que se não houvesse a natureza humana, não haveria a natureza divina. Porque o que Ludwig Feuerbach chama de divino são os melhores pensamentos humanos. O que há de melhor na cabeça do homem, de mais elevado, é aquilo que nós atribuímos a Deus. Então, essa relação entre divino e humano, ela é muito, muito íntima. Porque só o humano é capaz de pensar Deus. Na medida em que Deus é o resultado dos melhores pensamentos do homem. Se não houvesse o homem, na verdade o Deus é o homem, não é nem a figura divina. Por quê? Porque Deus é uma objetivação, né, dos melhores pensamentos humanos num sujeito fictício. Essa abstração que ele fala tanto, né? Essa abstração, essa retirada desses predicados, né? E atribuir a um sujeito fictício. Então aqui vem outra, né? A citação era: Deus se tornou homem porque o homem, para que o homem se tornasse Deus, Santo Agostinho. Então ele vai dizer também, Feuerbach vai dizer, Deus enquanto Deus é a perfeição. Já Deus enquanto Cristo é a miséria humana. Então o cristianismo é a religião do sofrimento. Aí parece Nietzsche. Não parece Nietzsche? Essa frase eu acho que até deixa para a gente já começar com Nietzsche. Essa frase parece de Nietzsche, porque Nietzsche é quem conceitua o cristianismo como a religião dos escravos. Isso. A religião dos perdedores, a religião dos incapazes, dos fracos,
dos reativos, dos né? reativos, os invejosos, Os despeitados, etc. Recalcados, uma visão mais... Porque se você tomar a religião como o suspiro da criatura oprimida, que é o título do livro do Rubem Alves, teólogo reformado, sobre Feuerbach, inclusive falando de Feuerbach. Se a religião é o suspiro da criatura oprimida, então, nesse caso, a religião é a religião dos oprimidos. Não é a religião dos opressores. Não é a religião dos fortes, dos mais capazes. Não é. É a religião dos menos capazes, que, através de um processo de racionalização, invertem a fraqueza na força e a força na fraqueza. Isso. Entendeu? Ele fala exaustivamente no livro dele sobre isso. Essa inversão que o cristianismo faz, principalmente até com os deuses pagãos e os pensadores pagãos. Porque, por exemplo, Sócrates, por exemplo, bebeu o cálice com veneno. Né? Sócrates bebeu. E disse, sei lá o que vai acontecer, ninguém nunca soube. Já Jesus, filho de Deus, disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso é dito na obra de Feuerbach. Isso é uma das questões mais interessantes que eu já vi. Porque como é que o Filho de Deus, que é também Deus, é imortal, vacila, né? Mostra fraqueza diante do sacrifício que ele terá que fazer para poder, inclusive, criar o cristianismo. Se ele não morrer e não ressuscitar, não tem cristianismo. Então, há um script já todo pronto, em que ele está dentro desse script, e ele não pode recuar, não pode se acovardar, não pode dizer, não farei, não é? Mas ele demonstra ali, não é, um sentimento eminentemente humano de quem teme, né? De quem não quer sofrer, não quer passar por aquele sofrimento, né? Mas ele tem que passar porque ele é o Filho de Deus, e sem isto não vai haver religião cristã. Não tem cristianismo, não tem salvação, não tem juízo final, não tem nada. Verdade. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria cristianismo. Verdade. Então é um script que ele tem que cumprir, não tem como fugir. E veja, novamente, como você falou em inversão, me iluminou de novo a pergunta. Ele chora por Lázaro. Né? Jesus chorou, apesar que os protestantes vão dizer que essa interpretação é porque ele chorou pela incredulidade humana. Mas tudo bem. Mas os santos da Igreja Católica não interpretaram que ele chorou mesmo porque era o sofrimento e ele era muito apegado a Lázaro. Tem que convir que Jesus tinha também uma natureza humana. Não Exato. era só a natureza divina de Filho de Deus. Ele também era humano. Isso. E em muitos momentos ele mostra isso na vida dele. Nas atitudes que ele toma em relação aos fariseus, em relação à mãe dele, em relação a Maria Madalena. Enfim, ele demonstra que era uma pessoa humana. Era Deus, mas também era uma pessoa humana. Não aceitar uma coisa como essa tem uma visão equivocada do papel de Jesus Cristo. Isso. Né? Já os estoicos diriam o quê? Morreu Lázaro. Eu sei, todo homem é finito. Ele pegava até o silogismo de Aristóteles. De Aristóteles. E essa inversão, ela é engraçada, mas ela entra mesmo numa coisa antropológica, mística, e que vai realmente pegando com todas as nossas fraquezas, e é uma coisa que essa é a difícil. Esta, Paulo, é a crítica, é a base da crítica da alienação religiosa e depois da alienação política em Marx, na crítica da filosofia do direito de Hegel. A inversão sujeito-predicado. Essa é a base dessa crítica da alienação. O que é alienação? Não é outra coisa. É você colocar premissas não, aspectos, qualidades, características humanas como um sujeito fictício que vai fazer dos homens o predicado. Quer dizer, aquilo que era o sujeito vai virar o predicado. Isso. E o que é o predicado vira sujeito. Isso ocorre no fenômeno da alienação religiosa, a inversão entre sujeito e predicado.
não é? Características verdadeiramente humanas são transformadas num sujeito fictício. E os homens, a natureza humana, os pecados, etc., viram predicados desse sujeito fictício. Marx vai fazer a mesma crítica ao Estado em Hegel, dizendo que lá também ocorre a inversão sujeito-predicado. Porque o espírito absoluto vira sujeito e o homem, a sociedade, vira predicado. Isso. Eu tinha esquecido isso completamente. Tá lá, ótimo. É a base da... Segunda parte, vamos para o nosso Nietzsche